Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior, dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 6 de abril de 2020. Hoje eu separei um total de 10 ativos para estar fazendo análise, para estar passando aí para você as minhas expectativas aí para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta, tipo uma pesquisa que eu pensei em fazer. Comenta aqui abaixo do vídeo, nos comentários, deixa ali o seu relato, conta um pouco para mim como que está sendo sua rotina aí nos últimos dias, como que está sendo aí para você, se você está trabalhando normalmente, se você está trabalhando de casa, no home office, se você não está trabalhando, você está fazendo quarentena, conta como que está sendo para mim ver ali como que tá, como vem sendo aí os últimos dias aí para o pessoal que acompanha meus vídeos, as minhas análises aqui no canal. Beleza? Então fica combinado, deixa aqui seu comentário depois contando um pouco aí da sua rotina no meio aí dessa pandemia, beleza? Bom, vamos dar início aqui então pelo BRA50, o mini índice da Bovespa. O mercado, aqui começando pelo gráfico semanal, o mercado ele veio testar uma região que foi aqui resistência no passado, depois que fez o movimento aqui de rompimento, a região de 70 mil pontos, né, um número muito importante psicológico, um número redondo psicológico, passou a ser uma região de suporte e veio testar aí, nas últimas semanas veio testar, chegou a romper, chegou próximo da região de 60 mil pontos, voltou nessa região de 70 mil pontos. Vamos agora baixar o time para ver em mais detalhes aí o que o mercado fez nesses últimos dias. Então ele veio aqui testar a região de 70 mil pontos, aqui, fez um rompimento, fez um pullback, testou a região como resistência, a princípio ele respeitou, fez um novo movimento de queda, porém ele fez um fundo duplo. Veio testar novamente a região de resistência, fez o rompimento dela. Então, o que eu espero aqui agora? Deixa eu dar um zoom para ficar bem visível. Então, o mercado ele veio, fez o rompimento da região de 70 mil como resistência. Ele veio, a princípio, aqui ele respeitou, fez até uma vela de rejeição, porém parou aqui no fundo anterior, veio testar, fez o rompimento, fez uma retração para testar a região como suporte e formou esse triângulo, deixa eu marcar aqui, formou esse triângulo aqui com a resistência e essa região de suporte. O interessante é que essa última perna de alta, a gente pegar aqui a amplitude dela, essa última perna de alta e puxar um fibo, a região de 50,61 de fibo, que é uma região que eu gosto de trabalhar bastante, está bem dentro aqui, junto com essa região de 70 mil pontos, que é uma região aí de suporte. O mercado ele terminou a semana testando essa região, né, a região aqui de suporte. O que eu espero, a expectativa aí para a próxima semana, principal, ver como que o mercado ele vai abrir na segunda-feira, se ele vai abrir com um gap muito longo, se ele não vai abrir com gap, se ele vai abrir com gap de alta ou com gap de baixa. Vamos aqui às opções. Se caso ele abrir com um gap de baixa, abaixo dessa região aqui de suporte, eu não vou fazer nada porque ele tem uma região importante de suporte aqui, então ele deve testar e deve ter aí dificuldades para ultrapassar. Então se ele abrir com um gap de baixa aqui nessa região, eu não vou fazer nada, eu vou ficar apenas de olho. Se ele abrir sem gap, se ele abrir ou com um gap bem pequeno dentro da região aqui do triângulo, vamos aí a um cenário que ele abra aqui. Eu vou esperar para ver se ele consegue romper a resistência desse triângulo, algo assim, para começar a pensar em compra. Ou se caso ele abrir com um gap de alta, mas não muito longo, mais ou menos aqui, um exemplo, também eu vou ficar com expectativa de alta. Por quê? Eu vou dar preferência, de alta não, de compra, desculpa, eu vou dar preferência em compra justamente por causa disso. A gente olhando o que o mercado vem fazendo aí nos últimos dias, foi o quê? Testou a região de 70 mil por cento, rompeu, depois voltou a trabalhar acima, então foi um rompimento falso. Ele fez o rompimento e voltou a trabalhar acima, um rompimento falso, e agora terminou a semana testando como suporte. A expectativa é o quê? Ele fez essa perna de alta, retração. Se ele romper esse triângulo, a expectativa é que ele faça uma perna de continuação para ir testar essa próxima região de resistência nos 90 mil pontos. Então, o que eu espero aqui é que ele faça um rompimento da resistência desse triângulo, faça uma correção, e a partir daí começo a pensar em compra, esperando esse cenário aqui, ó. Basicamente é isso. Rompimento, deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. Rompimento, pullback, perna de continuação, para cumprir aqui esse movimento
até a região aí de 90 mil pontos. Então, rompendo esse triângulo, penso em compra. Romper o suporte, não vou fazer nada, eu vou esperar porque tem aqui um suporte, um fundo duplo bem próximo que pode segurar o preço. Tá? Então vamos próximo, dólar real, o nosso mini dólar. Começando pelo gráfico diário, ele veio aqui na quarta-feira, veio testar essa máxima aqui, esse topo importante na região de 5,25. Ele fez uma vela de indecisão na quarta-feira, na quinta-feira, foi na quarta, na quinta, a mesma coisa, praticamente é a mesma vela de indecisão, né? O mercado ali teve brigas, essa vela ela indica que teve brigas ali e no momento ninguém ganhou, ficou praticamente no mesmo ponto, um pouco de sombra superior, um pouco de sombra inferior e um corpo pequeno, então praticamente terminou os 2 dias aí o mercado empatado. Porém na sexta-feira uma vela forte de alta, né, mostrando que o mercado foi dominado totalmente aí pelos compradores. O que eu espero para essa próxima semana é agora o mercado voltar nessa região para testar ela como suporte. Por que eu espero voltar? Porque caso o mercado ele volte, vamos aí a um cenário de que segunda-feira ele faça aí mais uma vela de alta e depois venha testar essa região como suporte. Vou ficar de olho, respeitando e começar a querer subir, penso em compra um possível movimento de continuação, rompimento da região do 5,24, 5,25, teste da região como suporte, possível continuação de movimento. Porque eu espero aqui testar e ele tem que respeitar e começar a dar sinais de que vai começar a subir. Porque ele pode fazer simplesmente aí um rompimento falso e voltar a trabalhar abaixo dos 5,24 e 800 mais ou menos, 5,25 para ser aí um número mais redondo. Então eu não gosto de entrar logo num rompimento justamente por causa disso. Vamos aí a um cenário de quem gosta de entrar em rompimento. O mercado fez o rompimento, a pessoa entra aqui no rompimento. O stop tecnicamente teria que ser abaixo do fundo anterior. O fundo anterior é esse aqui, então o stop ficaria muito longo nesse cenário aqui. Ficaria um stop loss muito longo, a não ser que a pessoa coloque um pouco mais para cima aqui, mas não seria um stop tão técnico. Eu gosto de esperar justamente porque quando ele faz o movimento de rompimento e faz um pullback, uma correção para testar a região que ele acabou de romper como resistência, vir testar ela como suporte, imaginar esse cenário, eu espero também, quando chegou aqui no suporte, eu não vou sair comprando, eu vou esperar para ver como ele vai reagir, porque simplesmente ele pode vir testar e continuar caindo, como eu falei, formando aí um rompimento falso. É importante esperar que ele dê indicações de que vai respeitar. Um exemplo é uma vela de rejeição. Vamos aí a um cenário que ele chega nessa região e pega e faz aqui uma vela de rejeição. A partir daí começo a pensar em compra acima da máxima da vela de rejeição. A vantagem de fazer isso, você vai ter que ter um pouco mais de paciência, vai ter que esperar, mas a vantagem é que se você entrar nesse cenário, ao invés de você colocar o stop loss aqui, você pode colocar o stop loss abaixo do fundo da perna do pullback, da perna do correção, da perna de correção, essa última aqui. Então você pode colocar um stop mais curto, seguro porque é um stop técnico abaixo do fundo anterior, e então o risco-retorno passa a ser mais interessante. Um pouco que o mercado sobe aí, que ele venha testar o topo anterior, já é o suficiente para você pegar pelo menos 1:1 de risco-retorno. Agora no cenário em que a pessoa entra logo após o rompimento, o stop técnico aqui embaixo, olha o tanto que o mercado tem que subir para pegar pelo menos 1:1. Então, no meu ponto de vista, isso não é viável, é melhor esperar para ver se ele vai fazer um pullback, se ele vai confirmar que realmente foi um rompimento, para pegar aí uma entrada mais assertiva e com stop menor, um risco-retorno mais interessante. Mas tem que ter a paciência e a disciplina de esperar, que é aí um dos fatores aí que a maioria das pessoas cometem erro, né, na parte aí da disciplina. Vamos aqui, o Zatec na plataforma, o mercado americano, Nasdaq, o índice americano Nasdaq, ele vinha numa tendência de alta, vamos lá, tendência forte de alta, um canalzão de alta. O mercado ele testou o suporte do canal, fez um rompimento. Então, aqui esse é
uma visão mais a longo prazo, vamos dar um zoom. O interessante é que ele veio testar aqui a LTA do canal, fez uma retração, né? A princípio ele respeitou, começou a subir, a retração foi de 50,61, na região aqui de 50,61 da perna de queda e perna de rompimento. Agora eu estou de olho mais ou menos no mesmo cenário. Início da perna de rompimento, rompimento do canal de alta, da LTA do canal de alta, chegou até esse fundo aqui. Tem uma região de suporte aqui, não é a região mais importante, mas tem uma região de suporte aqui, depois eu vou mostrar a mais importante. Fez uma retração aí nos últimos dias, chegou também na região de 50,61 de Fibo dessa perna de queda, respeitou, deixa eu dar um zoom aqui, ó, ele fez até uma vela de rejeição essa semana, nessa região, vela de força vendedora, aqui teve um pouco de comprador e hoje fechou o dia aí com um pouco de vendedor. Tô de olho nessa região aqui. Baixar para H4, aqui ó. O cenário então é o movimento de queda, retração até 50,61 de Fibo. Tô de olho aqui nessa região porque o mercado, na correção ele fez esse topo, fundo, topo um pouquinho acima do anterior, fundo, um topo de novo um pouquinho acima do anterior, uma região aqui meio de resistência, veio testar o fundo anterior, então ele respeitou, ele fez o rompimento, fez o pullback, está respeitando aqui essa região de 50,61 de Fibo, porém ele não está continuando, não está fazendo a perna de continuação desse movimento de queda, retração, e a perna está faltando agora a perna de continuação. Eu vou ficar de olho nesse suporte, nessa região aqui de suporte. Se o mercado fizer um rompimento dele, né, vou esperar ele sair dessa região aqui, se o mercado fizer o rompimento dele, abaixo dessa região, eu começo a pensar em venda. Um cenário aqui interessante para pensar em venda é o que? O mercado abrir aí agora no início da semana, rompimento dessa região, esperar uma retração, algo mais ou menos bem parecido que eu expliquei agora há pouco, esperar uma retração, testando aqui a região como resistência e a partir daí começar a pensar em venda numa perna de continuação naquele cenário mais longo. Aqui, ó, esse é o suporte mais importante do que esses dois aqui de cima em amarelo, esperando aqui esse cenário de queda, retração até mais ou menos 50,61 de Fibo e perna de continuação para testar essa região. E antes de fechar aqui esse ativo, ó, se pegar a perna de queda, né, com a região de 50,61 e projetar lá para baixo, 100% do movimento, então vamos puxar aqui, ó, pegando o topo da perna de retração, ver que 100% dá aqui um pouquinho abaixo da região de suporte. Então é um alvo bem interessante, um pouco acima dessa linha, mais ou menos aqui, imaginando que a entrada seja mais ou menos aqui, caso ele faça aquele movimento de rompimento, teste lá daquela região que eu marquei em roxo, menor, em H4, dá para pegar um risco-retorno muito interessante, né? Arriscar um aí para 1, 2, algo aí próximo de 1 de risco para 3 de retorno. Então é um cenário tá bem interessante, agora é ficar de olho, acompanhar para ver se ele vai romper o suporte aqui, essa região de suporte no H4. E o USA Indy, o Dow Jones, tá um cenário meio aí parecido com o Nasdaq. Ele veio testar essa região importante de suporte, fez um rompimento, então a gente sabe que essa linha aqui é uma região importante de suporte do gráfico semanal, então agora diminui o time para ver em detalhes como o mercado vem se comportando. Veio testar essa região importante aqui, fez o rompimento, fez um pullback, vem testando agora essa região como resistência, por enquanto está respeitando, estou de olho aqui em um movimento de continuação. No gráfico semanal, voltando aqui, ó, olha que interessante a vela dessa última semana, uma vela bem clara aí de rejeição, né? Uma sombra longa, superior, corpo pequeno. Ficar de olho aqui na mínima dessa semana, dessa última semana, se o mercado abrir e fizer um rompimento, vamos aí no cenário de que o mercado abre e faz o rompimento dessa mínima aqui, dessa última semana, perder na mínima da semana, começar a pensar em venda com expectativa aí de uma continuação de movimento de queda. Esse é o cenário aí para o Dow Jones, é o que eu estou de olho nele para essa próxima semana. Vamos aqui ao mercado de Forex.
Separei aqui alguns ativos. Não, aqui na semana 6/4 FX. São os que eu estou mais de olho. Começando pelo Audicad, o mercado tinha uma região aqui importante de suporte. O mercado fez o rompimento dessa região. A princípio ele fez até um rompimento falso aqui, ó, rompeu e voltou, mas depois confirmou um rompimento aqui. E após esse movimento de queda, vem fazendo uma correção, testou essa região que foi suporte aqui, veio testar ela como resistência. Time menor aqui, H4, consegue ver em detalhes o comportamento de queda, correção. E agora ele fez o rompimento dessa LTA, que vinha segurando, vinha acompanhando o preço durante essa correção, né? Chegou a formar aqui um pequeno canal de alta após essa formação de queda. Poderia falar aí que é uma bandeira invertida, né? Um padrão gráfico bem conhecido. E agora ele rompeu, ele terminou a semana aí rompendo o suporte aqui dessa LTA. A expectativa agora então é continuação desse movimento, né? Que ele fez aqui queda, correção, uma bandeira invertida, e expectativa é que ele repita aqui o tamanho do mastro da bandeira. Aqui para baixo é a expectativa aí, então, uma expectativa de venda. Fez movimento de queda aqui, de rompimento, a expectativa então é esse. Vou estar de olho em venda no Audicad. AudiSD, cenário parecido, o mercado ele veio testar uma região aqui, gráfico mensal, uma região de suporte muito importante aqui de 2008, foi a mínima aqui de 2008, então mais de 10 anos aí que o mercado não vinha testar essa região, veio testar agora, então dentro aí dessas duas linhas brancas, é a informação que a gente tem. Vamos diminuir o time, dar um zoom aqui para ficar mais visível aí no vídeo. Então a gente sabe que essa região aqui é uma região lá de suporte lá de 2008, há 12 anos atrás. O mercado veio testar, fez o rompimento, fez o pullback, veio testar a região que foi suporte, agora veio testar como resistência e terminou a semana aí tentando fazer uma perna de continuação. Diminui para H4, fica mais visível ainda. Ó, cenário parecido ali com o Audicad, perna de queda, vem fazendo uma correção, canalzinho aqui de alta, uma bandeira invertida, acabou de romper aí o suporte, então a expectativa é que ele repita aqui o tamanho do mastro aqui para baixo, pelo menos para testar essa região aqui, então tem bastante espaço aí para o mercado cair. Então vou ficar de olho em venda também no Audi USD. CHF-JPY, vamos aqui, começar pelo gráfico diário, região importante aqui de resistência, que por um bom tempo aí resistência, o mercado fez o rompimento, passou a ser uma região de suporte, veio testar aqui, respeitou, fechou a semana, fechou a quinta-feira testando e respeitando, deixa eu dar um zoom aqui, ó, vela diária, fechou a quinta-feira, testou e respeitou, uma vela meio de indecisão, e sexta-feira não fez novas mínimas, né? Terminou aí, a mínima de sexta foi acima da mínima de quinta. Então o cenário que a gente tem no gráfico diário. H4, deixa eu dar uma olhada no H1, pode ser H1. O que eu espero aqui é o que? Então, mercado queda, retração, queda na quinta-feira, mínima de quinta-feira, mínima da semana também, foi na quinta-feira. Retração, tentou continuar, não fez uma nova mínima, fez aí a mínima na sexta-feira, foi aqui, acima do fundo anterior, né, uma mínima acima da mínima anterior, e veio testar o topo anterior. Aqui ele está armando, né, tudo indica aí que ele está fazendo a armação aí está armando um pivô de alta, que seria isso aqui, ó. Alta, movimento de alta, retração, fundo acima do anterior e rompimento do topo anterior. Então eu deixei marcado essa resistência aqui, que é o que eu espero que o mercado faça e que consiga romper. Por quê? A gente tem informação que ele veio testar esse suporte bem importante, veio testar, respeitou, e agora ele tem que então
como ele respeitou um suporte, a expectativa é que ele comece, ele mude o comportamento. Qual que era o comportamento? Queda, 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 queda. Vinha só caindo aí há um bom tempo. Testou um suporte importante, respeitou, começou a querer mudar o comportamento para uma tendência de alta. Mas antes eu vou esperar ele romper essa região aqui. Eu espero então para essa semana que ele consiga romper, sem fazer novas mínimas, isso é importante, que essa aqui por enquanto foi a mais baixa aí na sexta-feira, essa na quinta, que agora ele faça esse movimento aqui para finalizar o primeiro pivô de alta. Que seria isso aqui, ó. Então, alta, retração, perna de continuação, pivô de alta, após testar um suporte importante, rompendo aqui uma pequena resistência. Deixei essa seta aqui indicando o quê? O que eu espero é o quê? Então, um rompimento, uma retração para testar essa região como suporte, que aqui é resistência, 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 vir testar como suporte. A partir daqui eu penso em compra, né, com a expectativa desse movimento. Aqui, ó. Eu espero esse movimento aqui. E eu vou pensar em compra aqui. Stop abaixo da mínima do pullback. Seria um pouco mais agressivo, mas fica um risco-retorno mais interessante, porque vai arriscar pouco para tentar ganhar bastante. A expectativa é que ele venha testar aquela região ali de resistência. Tá? Então é o cenário. Enquanto ele estiver trabalhando abaixo dessa região, eu não vejo compra. Tá? Então ele pode ficar a semana toda aqui, não dá para saber, ele pode ficar a semana toda trabalhando aqui dentro, ficar aí uma semana lateral. NZDSD, o mercado ele fez o rompimento desse suporte aqui bem importante. Aqui, ó, fez o rompimento, vem fazendo uma correção. Eu espero que ele venha testar essa LTA aqui. Deixa eu puxar aqui a linha. Essa LTA não, LTB. Eu venho testar a resistência dessa LTB. Então ele fez essa mínima aqui, correção, terminou a semana aqui. Eu espero que ele venha testar essa região, porque além dessa LTB, a resistência dessa LTB, tem também a resistência dessa região aqui horizontal, que foi suporte no passado, suporte aqui no passado, e agora é uma região de resistência. Então são duas resistências, tanto uma horizontal quanto uma LTB, na mesma região. Espero que ele teste essa região, respeite e comece a querer cair e gere aí uma oportunidade de venda. Então vou ficar de olho em venda nessa região aqui do NZDSD. O SDCAD, o mercado vem trabalhando dentro de um canal de baixa, aqui. Mercado queda, retração, queda, testou o suporte do canal de baixa, retração testou a resistência. E aqui ele está formando um pequeno triângulo. Deixei essa LTA como referência. O mercado perdendo essa LTA, expectativa aí é de entrar com uma oportunidade de venda. Olha aqui, ó, ele fez um pequeno triângulo. Pequeno triângulo dentro desse canal de baixa, numa região de resistência. Expectativa é o quê? Vem fazendo aqui a correção, 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 correção. Se ele continuar respeitando essa resistência, agora chegou no final do triângulo, não tem mais o que ele fazer a não ser romper o triângulo. Agora resta esperar para ver se ele vai romper a resistência ou o suporte do triângulo. Porque aqui, vê que já fechou, o triângulo fechou, não tem mais espaço para o mercado trabalhar aqui dentro desse triângulo. Ele vai acabar rompendo ou a resistência ou o suporte. Caso faça o rompimento, aqui se eu pudesse escolher o movimento, se eu pudesse escolher, claro que eu não posso, mas se eu pudesse escolher, eu escolheria o rompimento do suporte, porque o mercado já vem numa tendência de queda dentro de um canal de baixa. Então seria aí o cenário mais interessante para ele continuar fazendo o que ele já vem fazendo dentro desse canal de baixa. Então pensaria aí em oportunidades de venda se ele romper o suporte desse triângulo marcado azul. Porém, o mercado ele é absoluto, ele faz o que ele quer. Se caso ele romper a resistência do triângulo, ele vai estar ao mesmo tempo rompendo a resistência do canal de baixa. Aí aqui pode esperar um rompimento, esperar um pullback para testar a região como suporte, né? Não sair comprando logo no rompimento, porque você pode tomar aí um rompimento falso. Espera o rompimento, espera o pullback para ver se ele vai testar como suporte e respeitar. Se ele começar a querer subir, aí pode pensar em compra aqui. Deixa eu tirar todas essas linhas para ficar mais visível, algo assim. Então, pensaria em compra aqui, stop abaixo da mínima do pullback após o rompimento. Expectativa dele vir testar o topo anterior. Dá para pegar um risco-retorno interessante também, arriscando pouco, tentando pegar aí até 2 vezes o risco inicial. Tá? Então seria o cenário aí para compra
no SDCAD, mas vou ficar de olho mais para venda, esperando que ele faça o rompimento aqui dessa LTA dentro do canalzinho de baixa. E por último, o SDJPY. Ele vem aí num canal lateral. Eu fiz um vídeo na outra semana de uma oportunidade de venda nessa região, que o mercado tinha testado essa resistência, respeitou, formou aqui um padrão gráfico, rompeu, uma LTA rompeu o suporte e oportunidade de venda. Porém, ele não fez a correção que eu esperava uma correção maior, ele não fez. Isso me preocupa um pouco, porque como ele caiu bastante sem fazer uma correção, a princípio eu esperava o quê? Um rompimento, uma correção mais ou menos na região aqui do rompimento do padrão gráfico e da LTA, e depois uma perna de continuação. Era o que eu esperava aí. Para quem assistiu a análise que eu fiz na outra semana, numa quinta-feira, viu que eu esperava esse movimento, porém ele não fez, ele rompeu e simplesmente derreteu, caiu bastante. E agora ele fez um fundo duplo aqui, ele fez esse fundo, correção, ele fez uma correção bem pequena, fundo duplo, e terminou a semana aqui. Então, se ele romper aqui esse topo anterior, aqui, ó, se ele fizer um rompimento desse topo anterior, muito provavelmente ele vai vir testar essa região. Porque ele não veio testar essa região ainda. A região foi uma região de rompimento tanto dessa LTA quanto desse padrão gráfico aqui. Então ele fez o rompimento e não testou ela como resistência. Então tudo indica que ele vai, se ele romper essa máxima aqui, ele vai vir testar essa região aqui. Então vou ficar de olho nesse cenário. E se caso ele respeitar e fizer um topo duplo aqui, não vejo venda ainda, esperar ele romper esse fundo, porque ele pode bater aqui, ele pode ficar trabalhando aqui dentro também no decorrer dos próximos dias. Daria para pensar em pegar oportunidades em times menores, M15, M5, para pegar movimentos aí de venda na resistência, compra no suporte, mas ele tem que continuar trabalhando aqui dentro. Eu já não gosto muito de fazer esse tipo de operação, eu prefiro esperar ele sair de dentro desse movimento que ele vem fazendo na lateral, para pegar aí uma possível tendência, né? Provavelmente, como eu comentei, se ele romper a resistência, ele deve fazer isso aqui para testar essa região, porém se ele se ele continuar respeitando aqui, fazer um topo duplo, vier testar esse fundo, fizer um rompimento, aí a expectativa é um movimento de queda, eu começo a pensar em venda abaixo. Então, enquanto ele estiver trabalhando aqui dentro, vou esperar ele romper uma das duas regiões, ou da resistência aqui, ou do suporte aqui, para estar pensando em alguma oportunidade. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha aí uma ótima semana de operações. E não esquece aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para você receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E fica à vontade aí para compartilhar esse vídeo aí em grupos que você participa, tanto Facebook, WhatsApp, Telegram, ajudar a divulgar essa análise. Se ela tá de alguma forma te ajudando, eu peço que você compartilhe com outras pessoas para estar ajudando outras pessoas também aí a aumentar o alcance desse vídeo. Beleza? Então conto aí com a sua ajuda e te vejo no próximo vídeo.